Olha, a gente começa a edição de hoje falando sobre um homem baleado e morto depois de um confronto com a polícia militar em Morretes. O confronto com a polícia aconteceu depois que 3 homens tentaram assaltar um escritório de contabilidade na região central do município. Um início de semana atípico trouxe medo aos moradores da cidade de Morretes. Logo na manhã desta segunda-feira, 3 bandidos armados invadiram o escritório de contabilidade na área central da cidade. A visita inesperada dos criminosos assustou quem presenciou tudo de perto. Era por volta das 9h45 da manhã dessa segunda-feira, aqui nesse escritório de contabilidade, onde tudo aconteceu. 3 marginais pararam o veículo aqui do lado de fora e invadiram o local. Os 3 fortemente armados. A situação foi toda registrada por câmeras de monitoramento que acompanham a movimentação aqui no local. Os 3 bandidos, então, ao entrarem dentro desse escritório, a partir desse momento começou então a pressão psicológica em cima dos funcionários que trabalhavam no local, inclusive clientes que estavam sendo atendidos no momento em que a ação criminosa começou. Após adentrarem o local em busca de dinheiro, eles foram surpreendidos. A polícia militar chegou no local, cercou a área e a partir desse momento, momentos de terror se passaram aqui dentro. A partir desse momento, o desespero dos bandidos era nítido dentro do escritório. É o que relata uma das pessoas que estava cara a cara com os marginais. Estávamos na nossa rotina matinal de trabalho e no início a gente até achou que era alguma briga na rua, alguma coisa estava acontecendo. E quando a gente viu, eles já estavam rendendo a grande parte da equipe, como que é dividido por setores. A gente só vai ver a gravidade quando a gente viu um dos bandidos armados, né? Foi quando eles nos renderam e trouxeram nós para o salão principal aqui. Eles chegaram a ameaçar vocês, alguma coisa? Como que foi esse primeiro contato que vocês tiveram com eles? Foi realmente complicado porque um dos nossos colaboradores tentou fechar uma porta, né? Daí eles começaram a empurrar a porta para abrir. Daí eles começaram a mostrar que realmente estavam bem armados e falando que se qualquer coisinha eles iriam reagir, mas quando eles entraram eles falaram que a intenção não era machucar ninguém, não era tirar a vida de ninguém, mas eles estavam bem alterados, assim, nessa questão de comportamento, né? Foi um momento muito de pânico, assim, porque como é muitas pessoas, né? Ele começou a apontar a arma para todo mundo, começou teve pessoas que tiveram o cabelo puxado, começaram a jogar todo mundo no chão ali. Tinha uma grávida também entre nós, né, ali, que eles mantiveram por vários minutos deitada no chão, só depois no final que mandaram ela sentar ali, e foi um momento bem complicado, assim, para nós aqui. Os 3 bandidos só não contavam que a ação da polícia seria mais rápida do que eles imaginavam. Logo que acionados, a polícia militar cercou toda a área. Com a chegada dos policiais aqui no local onde tudo aconteceu, ficou aqui a marca dos vidros. Bem nesse local foi onde um tiro foi então efetuado, acertado essa janela e os bandidos então saltaram para o lado de fora. Um deles acabou se ferindo. O outro, que fugiu para outra parte do escritório, foi atingido e foi levado então baleado para o hospital. Uma terceira pessoa conseguiu ver esses meliantes, acionou a polícia militar. Rapidamente as equipes chegaram ao local, equipes cercaram a empresa, alguns policiais foram pela frente, outros pelo fundo, e quando os bandidos tentaram fugir, entraram em confronto contra a equipe policial, que se protegeu e atirou e acabou acertando um deles e prendendo os outros 2. Um deles veio de Colombo, o outro veio de São José dos Pinhais e um terceiro veio de Curitiba mesmo, do bairro do Uberaba. Nós tivemos uma ação muito rápida, foi questão de 1 ou 2 minutos, a gente já estava, até porque essa empresa ela fica localizada bem no centro de Morretes. E as nossas equipes estavam ali patrulhando, então foi uma chegada depois do acionamento, eu diria que menos de 1 minuto a gente já estava na empresa ali fazendo a abordagem e infelizmente ocorreu o confronto e gerou o óbito desse bandido. Um dos bandidos de 32 anos que trocou tiros com a polícia foi encaminhado em estado grave para o hospital municipal da cidade e morreu logo na sequência. Outro de 36 anos ficou ferido ao saltar de uma janela e precisou ser atendido por uma equipe do SAMU. E um outro rapaz de 22 anos foi preso no local. A Polícia Civil já está investigando para ter mais informações sobre esse caso. Estamos adotando os procedimentos
de Polícia Judiciária, será lavrado flagrante em desfavor deles. A Polícia Civil está correndo atrás de imagens que possam auxiliar a elucidar se de fato a ação contava com a participação apenas desses 3 indivíduos ou se eles estariam tendo o apoio de mais pessoas, inclusive se eles já teriam estado aqui na localidade em situação pretérita. As investigações seguem a fim de apurar todas as circunstâncias do fato, mas a princípio teriam sido recuperados a quantia de R$5.000, sendo que 900 pertenceria a uma das vítimas e o restante dos valores teria sido do próprio escritório de contabilidade. Ao que tudo indica, eles teriam algumas informações já antes de vir até o município e vai ser apurado se quem que teria passado essa informação, enfim, porque eles não são da região. A Polícia Civil agora segue investigando o caso para ter mais detalhes sobre essa ação criminosa que foi registrada aqui na cidade de Morretes. E nós, é claro, seguimos acompanhando essa situação e aguardando novidades. Com imagens de Emerson Menini, repórter Andreu Augusto para a TVCI. Olha, isso a gente já imaginava, inclusive, o que a delegada falou há pouco, né? Que informações preliminares já deveriam ter sido passadas aí para esses bandidos, porque para eles virem de regiões distintas, né? 2 cidades da região metropolitana de Curitiba diferentes e inclusive, do Uberaba, que é um bairro lá da cidade, e vir especificamente para esse escritório. Provavelmente sabiam, né, que havia dinheiro lá, talvez até esperassem mais, mas o que encontraram foram as quantias ali descritas pela delegada, né? Olha, eu vou lá para fora agora conversar com o repórter Andreu Augusto, que acompanhou esse caso para a gente, porque ele tem novas informações dessa situação lá de Morretes. Então, Andreu, boa noite para você. Quais são as informações aí novas que chegaram do caso? Você que fala ao vivo conosco aí do Estúdio Praia da TVCI em Pontal do Paraná. Boa noite para você. Exatamente. Rafa, boa noite para você, para quem está acompanhando o nosso Litoral Urgente. Então, Rafa, nós acompanhamos essa situação hoje mais cedo, situação que movimentou, então, o setor policial aqui no litoral do Paraná. E agora a gente traz, então, né, uma informação que não conseguimos colocar na matéria, porque chegou agora há pouco, que é, então, a informação, a identificação desses 3 bandidos, né, que tentaram, na verdade, realizar esse assalto lá na cidade de Morretes na manhã dessa segunda-feira. Então, a gente traz agora a identificação desses rapazes, começando pelo Wendel Lopes Salles. Ele tem 21 anos, morador de Colombo, da região metropolitana da capital do estado. Ele foi preso pela polícia, viu? Também foi preso Marciel Ângelo de Oliveira, de 32 anos, ele que é morador do bairro Uberaba, na capital do estado. Esse rapaz, ele foi um dos rapazes que também atirou contra a polícia. Ele, inclusive, saltou da janela, ficou bem ferido e precisou ser aí atendido pelo SAMU, mas também já foi aí, então, né, lavrada a sua prisão pela polícia, viu? E também a terceira, então, pessoa, né, o terceiro meliante é o Everton Nunes Lopes, de 36 anos, morador de São José dos Pinhais, perdão. O Everton Nunes Lopes é, então, a vítima que morreu nesse confronto com a polícia. Ele foi atingido por disparo de arma de fogo, uma resposta da polícia, né, nessa situação que aconteceu hoje lá na cidade de Morretes. Então tá aí, 3 identificações, um rapaz de 21 anos, outro homem de 32 e um de 36 anos. A vítima é então de 36 anos, morador de São José dos Pinhais, Everton Nunes Lopes. Rafa.